Eu tenho um filho dominante e entender sobre comportamento humano me ajudou a lidar com ele de uma maneira muito mais assertiva. Eu sou Evelyn Mello e compartilho com você dicas práticas de inteligência emocional para que você possa retomar o controle da própria vida. E se você é pai ou mãe, com certeza você vai concordar comigo que um dos maiores desafios que nós enfrentamos na nossa vida é poder educar os nossos filhos com sabedoria e poder educá-los com inteligência emocional. Muitas vezes eles testam a nossa paciência, não é assim? Ou é só aqui em casa que isso acontece? E se tem um indivíduo habilidoso em testar a paciência alheia, é o dominante. Quando eu falo de dominante, eu estou falando especificamente sobre um perfil de comportamento. E esse termo é usado numa das análises que a gente que é analista utiliza, né? A gente utiliza na análise DISC o termo dominância. O indivíduo dominante, ele traz como características essa questão da comunicação um pouco mais robusta, um pouco mais agressiva, normalmente é um perfil ousado, é um perfil competitivo naturalmente, essa característica da comunicação mais firme, um pouco mais autoritária, às vezes até num tom mais elevado, é uma característica frequente do dominante. É uma pessoa que muitas vezes ele é focado no resultado, é uma pessoa prática, uma pessoa dinâmica, uma pessoa direta, é uma pessoa objetiva. Você conhece alguém assim? É bem provável que sim. Dentro aqui de casa, eu conheço dois e eu convivo com dois, porque não é só o filho. Meu marido também traz essas características e foi fundamental para mim entender essas características no comportamento humano para que eu pudesse encontrar estratégias de conseguir me comunicar com eles de uma maneira mais franca e mais assertiva. Nossos perfis são diferentes. A gente ainda tem uma segunda filha que também tem um perfil diferente. Então, conseguir entender um pouquinho a respeito do comportamento de cada um foi fundamental para que a gente pudesse ter relacionamentos mais harmoniosos e mais saudáveis. Porque se a gente não desenvolve essa expertise, esse conhecimento, muitas vezes a gente acaba vendo como defeito aquilo que na verdade é no outro um ponto positivo. Porém, em alguns aspectos, ele também precisa entender que existe a necessidade de gerenciamento de algumas características específicas. E isso é desenvolvimento humano na prática. É a gente entender que todos nós, independente, né? Se são os filhos, se são os pais, porque os adolescentes, os jovens, as crianças, eles também possuem perfis específicos de comportamento. Né? E nós, como pais, como adultos, precisamos sim, cada vez mais, nos munir de informação para que a gente possa lidar, para que a gente possa realmente ter um comportamento assertivo em relação a esses jovens, a esses adolescentes, a essas crianças que cabe a nós educar. Né? Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito aqui em casa, foi conhecer a respeito de perfil e tem me ajudado a lidar com o José Carlos, né, que é o meu filho mais velho, que apresenta esse perfil de comportamento de uma maneira mais assertiva. Né? Claro que a gente vem procurando ajudar o nosso filho a perceber todo o potencial que ele tem para usar isso a seu favor, mas também entender que, como todos nós, como todos os seres humanos, existe dentro do seu perfil pontos de melhoria, coisas que ele pode sim desenvolver e se tornar aí cada vez um ser humano melhor. Afinal, esse é nosso papel, né? Enquanto pais, enquanto seres humanos, ajudar outras pessoas a evoluírem e também se tornarem pessoas cada vez melhores para a convivência aqui em sociedade. Conta para mim, você tem um filho dominante também? Ou convive com alguém que tem as características mencionadas aqui? Quero conhecer quem são os dominantes da sua vida.